Reflexos nas lentes, balões climáticos, ilusões de ótica, gases dos pântanos. 95% de todas as visões de OVNIs podem ser explicadas e rapidamente desacreditadas, mas 5% têm testemunhas suficientes e evidências factuais que exigem ser levadas a sério. A jornalista Leslie Kahn pesquisa esses casos há mais de 10 anos, se concentrando nas evidências e testemunhas mais confiáveis. Trabalhei com oficiais de altas patentes, pilotos, generais e um governador americano para mostrar que existe um fenômeno físico. Está vindo para cá. Está vindo mesmo para cá. Um objeto imenso, triangular e escuro. Cinza escuro e oval. Parece um frisbee. Agora, novas evidências. Gravações de áudio, dados de radares e testemunhos nunca antes ouvidos tornam essas visões parte dos seletos 5% que não podem ser ignorados. Chegou a hora de acertar o registro. Registros secretos de OVNIs. A grande maioria dos relatos de OVNIs são feitos por civis, em casos isolados, com uma ou duas testemunhas, e pode ser facilmente ignorado. Aí vem ele pelo lado. Está vindo na nossa direção. Isso é inacreditável. Mas quando ocorre uma visão em uma base militar americana nuclear armada, no auge da Guerra Fria, e ela é vista por 60 homens da Força Aérea durante 45 minutos, isso exige maior investigação. Temos, então, um oficial relatando o aparecimento de um OVNI diretamente sobre a base mais importante em toda a rede da OTAN. E não há resposta a ele. Acho isso absolutamente surpreendente. Agora, 30 anos depois, testemunhas-chave contam suas histórias impressionantes. A equipe e as testemunhas receberam ordens para tratar a investigação como super secreta. E nenhuma discussão mais foi permitida. Esse é o extraordinário incidente da floresta de Rendlesham. Suffolk, Inglaterra. Às 22 horas de 26 de dezembro de 1980. Eu sou o coronel Charles Holt. Em 1980, eu era subcomandante de base da Força Aérea Real em Bentwaters Woodbridge, Inglaterra. Naquela época, Bentwaters era a maior divisão de caças táticos do mundo livre. E nossa missão, como parte importante da OTAN, era estarmos preparados para qualquer coisa. Na manhã de 26 de dezembro, eu fui coletar os registros policiais, que são a lista cronológica do que aconteceu nas últimas 24 horas. Quando eu entrei no escritório, o sargento em serviço começou a rir. Ele disse: "Coronel, não vai acreditar nisso. Ontem à noite, 3 dos nossos homens estavam na floresta caçando OVNIs. Eles disseram ter visto uma aeronave em queda. Foram até lá investigar e tiveram uma certa experiência." Eu disse: "Põe no registro que eles viram algumas luzes e, por enquanto, deixamos assim." Holt tenta ignorar a história dos OVNIs, apesar de rumores crescentes na base sobre uma nave estranha vista na floresta na noite de Natal. Mas em alguns dias, ele é forçado a agir. 2 noites depois, estávamos na festa de Natal, terminando a refeição principal e esperando a sobremesa, quando o tenente em serviço chegou ao comandante da base e disse: "Precisamos conversar. O OVNI voltou." Eu tinha certeza de que ia acabar com aquilo. Então peguei meu gravadorzinho de bolso, que carregava para todo lado, e um PN-27, que é um medidor Geiger, e nós fomos para a floresta. Mais tarde, em 27 de dezembro de 1980, o coronel Holt leva um grupo de 4 militares, incluindo um comandante de voo e um especialista em prevenção de desastres, para o local onde a suposta nave aterrissou 2 noites antes. Olhei e encontrei metade da nossa força de segurança lá fora. 5, 6, 7 veículos, jipes, picapes de 6 passageiros e eles tentando iluminar a floresta. E eu pensei, isso é um desastre das relações públicas prestes a acontecer. Eu mandei eles pararem e levarem o máximo possível de pessoas e de coisas de volta para a base. E com o meu gravadorzinho, eu levei uma pequena equipe para a floresta no suposto local de aterrissagem. Gravação original de Holt. Encontramos uma clareira, o que parece uma área devastada aqui. Temos leituras bastante positivas. Esse é o epicentro? É sim. Holt e sua equipe localizam 3 marcas, formando um triângulo no suposto local de aterrissagem.
Que tipos de leituras conseguimos? Alguma coisa? Chegou a 7 décimos aqui. 7 décimos, bem ali no centro? Isso mesmo. As medições de radiação são 10 vezes acima do nível normal ou natural, sinalizando que definitivamente há mais no local do que Halt notou a princípio. Encontramos marcas de borracha nas árvores do local e alguns galhos quebrados no chão. Quando olhamos para cima, percebemos a copa da árvore acima de nós quebrada. Era óbvio que algo tinha subido ou descido entre as árvores. Enquanto investigamos, também ouvimos os animais do celeiro, as vacas, as galinhas, entrarem num frenesi por um curto período de tempo. Depois tudo ficou em silêncio. Alguém, de repente, percebeu um objeto vermelho brilhante longe na floresta. E eu imediatamente liguei o meu gravador. Gravação original de Halt. Você viu uma luz? Espera um pouco, devagar. Onde? Nessa direção aqui, bem em frente, entre as árvores. Lá está ela de novo. Olha, na direção da minha lanterna, aqui. Está lá. Também vi. O que é aquilo? Não sabemos, senhor. É uma luz vermelha pequena e estranha, a pouco mais de 1 quilômetro daqui. Vamos para a beira da clareira para eu dar uma olhada melhor. Enquanto Halt e sua equipe correm para se aproximar, os detalhes do objeto ficam visíveis. Era oval, laranja avermelhado e havia pedaços de metal derretido pingando dele que caíam no chão. E tinha um centro preto, era um preto sólido, e ele piscava quase como um olho. Se movia horizontalmente entre as árvores a mais ou menos 1,5 metro do chão, zigue-zagueando, subindo e descendo. Então, eles buscavam alguma coisa e definitivamente estava sob controle inteligente. A descrição de Halt se encaixa com muitas outras visões de OVNIs. Testemunhas geralmente relatam bolas vermelhas que disparam e buscam como se estivessem sob controle inteligente. Um brilho avermelhado podia ser visto. Mas para Halt e os outros militares, essa experiência estava prestes a ficar bastante estranha. Parece que ele está se movendo um pouco para cá. Está mais iluminado que antes. Está vindo para cá. Está mesmo vindo para cá. Não há dúvida sobre isso. Isso é estranho. Assistimos por uns 2 ou 3 minutos. E de repente, ele explodiu silenciosamente em 5 objetos brancos e tudo desapareceu. Isso deixou todos nós em choque. Eu pensava, nunca vou poder explicar isso. As pessoas nunca vão acreditar. Isso é tão bizarro. Então alguém do grupo olhou para o norte e disse, olha, o que é aquilo? E vimos 4 ou 5 objetos elípticos, com luzes multicoloridas, provavelmente a uns 900 a 1.200 metros de altitude. Eles se moviam em alta velocidade, com movimentos precisos e angulares. Também vi. O que é aquilo? Ouvimos muitas conversas nos rádios e tivemos dificuldade o tempo todo também. Tinha muita interferência. Alguns diziam que eles enviavam um feixe de luz para a área de armazenamento de armas. E ficamos muito nervosos com o que acontecia. Se move rápido. Esse à direita está se afastando também. E os 2 vão para o norte. Tá bom. Aí vem ele do sul. Ele vem da nossa direção. De repente, um vem por cima e para. Ele envia um feixe de luz aos nossos pés. Quando o feixe desceu, ficamos bem parados. Acho que ninguém se mexeu. Todo mundo ficou em choque. E passava pela minha cabeça, deve haver algum motivo para isso. Isso é uma comunicação, isso é uma arma, é um aviso. O que fazemos agora? Halt e seus homens ficam petrificados com a nave acima deles. A visão é algo incomum para esses militares treinados e profissionais. Eu nunca vi nada igual. Enquanto estávamos lá, do mesmo jeito que ela apareceu, clique, ela sumiu. Fiquei pensando, não há explicação real para tudo isso. Por que eu me envolvi? Isso não vai fazer bem para minha carreira. Mais de 60 homens da Força Aérea dizem ter visto um OVNI durante as 2 noites do incidente de Rendlesham. De acordo com testemunhas, isso realmente sacudiu a base. Foi durante a Guerra Fria. Era um posto nuclear avançado. E era uma invasão. Uma questão de segurança nacional tanto para britânicos como para americanos. Como oficial no comando, Halt devia relatar o evento aos seus superiores. Então ele fez um breve memorando esperando pôr fim à questão.
Devido à localização da base na Inglaterra, o memorando é direcionado ao ministro da Defesa britânico, que rapidamente conclui que o evento não tem significado para a defesa e encerra o caso. E ele continuaria assim por mais de uma década. Meu nome é Nick Pope. Eu trabalhei para o ministro da Defesa por 21 anos. E no início da década de 90, eu analisei o projeto OVNI. Meu trabalho era investigar as visões e determinar se havia alguma evidência de ameaça em potencial ao Reino Unido. Em 1994, Nick Pope inicia uma revisão do caso encerrado do incidente da floresta de Rendlesham. Uma coisa que me chamou a atenção foi a aparente falta de qualquer resposta formal ao relatório do Coronel Halt. Era um dos oficiais de maior patente dando seu relato, fazendo um relatório sobre a aterrissagem de um OVNI na proximidade de duas das bases mais importantes em toda a rede da OTAN. E não há uma resposta a ele. Acho isso absolutamente impressionante. Pope começa um estudo exaustivo de 3 anos, revelando vários erros na investigação, incluindo uma confusão sobre a jurisdição. O incidente da floresta de Rendlesham envolvia as bases gêmeas Bentwaters e Woodbridge. Claro que eram bases da Força Aérea dos Estados Unidos, mas em solo britânico. Então, houve uma confusão total sobre quem seria o responsável. Outro problema era que o local de aterrissagem não tinha sido imediatamente isolado. As pessoas iam e vinham contaminando o local. Ele devia ter sido revistado com um detector de metais. Amostras do solo deviam ter sido tiradas. E isso não aconteceu. Anos depois dessa revisão, Pope descobre uma das falhas mais críticas da investigação original. Eu observava a questão se o OVNI teria sido ou não rastreado no radar. Uma das testemunhas disse que, por um instante, surgiu um alvo não identificado sobrevoando as bases por umas 2 ou 3 passagens do radar. E depois ele desapareceu. Mas quando os americanos fizeram o relato ao Reino Unido, a data estava errada. Então, claro que o ministro da Defesa olhou a noite errada. E quando percebemos o erro, a fita do radar tinha sido destruída. Investigação, confusão sobre a jurisdição. Para mim, a investigação original estava irremediavelmente errada. Mas Pope iria além de simplesmente detalhar as falhas na investigação original. Logo, ele encontraria uma testemunha que chegou quase a tocar numa dessas incríveis naves. E produziu imagens impressionantes de um OVNI como nunca vistas antes. Ficou claro para mim que não tínhamos apenas uma evidência de que um ou mais objetos não identificados estiveram sobre o Reino Unido. Logo depois do Natal de 1980, mais de 60 homens da Força Aérea testemunham o que descrevem como várias naves desconhecidas sobre as bases gêmeas da OTAN de Bentwaters e Woodbridge, na Inglaterra. A experiência agita os soldados, incluindo o subcomandante da base, Coronel Charles Halt. Eu pensava, nunca vou poder explicar isso. As pessoas nunca vão acreditar. Isso é tão bizarro. A aparição nunca foi oficialmente explicada, deixando que as testemunhas questionassem o que viram até quase uma década depois, quando Nick Pope, um funcionário do Ministério da Defesa britânico encarregado das investigações do OVNI, inicia a revisão do caso da visão agora notória. Então ficou claro para mim que a investigação original estava irremediavelmente errada. Incomodado com as falhas, Pope aprofunda a investigação. Em 1994, ele entrevista um homem que se tornaria uma testemunha-chave do caso. O sargento James Peniston, aviador americano encarregado da segurança. 2 dias antes da visão do Coronel Halt, o sargento Peniston também tinha visto um OVNI. Ele e 2 outros aviadores tinham se aproximado desse objeto. E ele se aproximou o suficiente para fazer desenhos espetaculares. Vista de cima. Vista de frente. Vista lateral. Peniston chegou muito perto. Viu
a forma triangular. E é interessante perceber as marcas que foram encontradas no local de aterrissagem na forma de um triângulo. E altas leituras de radiação que foram registradas naquelas 3 marcas. Significativamente mais altas que a radiação natural média. Quando nós 3 nos aproximamos da nave, começamos a ter dificuldades com o rádio. O ar ao nosso redor ficou carregado eletricamente e sentíamos isso nas roupas, na pele e no cabelo. Nada no meu treinamento me preparou para o que eu vivenciei. O sargento Peniston observou a nave por quase 45 minutos. As informações mais intrigantes são os estranhos símbolos que vemos ao lado, que ele disse lembrarem um pouco os hieróglifos egípcios. Ele desenhou isso em seu caderno. Muitos anos depois do incidente, o sargento Peniston decide sair das sombras e falar publicamente sobre sua visão. Mais de 80 homens da Força Aérea, todos observadores treinados, testemunharam a decolagem. A equipe e as testemunhas receberam ordens de tratar a investigação como super secreta. E nenhuma discussão mais foi permitida. Acho que, analisando bem o incidente da floresta de Rendlesham, ficou bem claro que tínhamos uma evidência de um caso de OVNI convincente. 1 ou mais objetos não identificados estiveram sobre o Reino Unido. O incidente da floresta de Rendlesham agora é considerado uma das visões de OVNI mais conclusivas da história e inclui várias características arquetípicas presentes nos casos mais críveis de OVNIs. Naves triangulares e achatadas que se movem silenciosamente e aceleram instantaneamente a velocidades irreconhecíveis. Vista de frente. É um marco com o qual todos os outros casos de OVNI são comparados. E quando você junta todos os casos que envolvem militares de alto nível, oficiais do governo, pilotos, casos que foram oficialmente investigados, você tem um grupo de evidências que simplesmente não pode ser ignorado. Tem uma coisa muito estranha. Mas o que acontece quando uma cidade inteira testemunha um OVNI que dizem ter o tamanho de 2 ou 3 campos de futebol? Tinha a forma de um bumerangue. Um objeto grande e preto vindo em nossa direção. Achei que eu fosse desmaiar porque fiquei fascinado olhando aquela coisa. Eu acho que ele tinha 1,5 km. Em 1997, milhares de pessoas em Phoenix, no Arizona, testemunharam uma nave enorme. Essas luzes pertencem a visitantes do espaço? Foi passado na televisão. Então, as pessoas saíam de suas casas e olhavam para o céu. Novas evidências foram apresentadas em um dos casos de OVNI mais longos da história. Pra falar a verdade, foi uma loucura. Travamos completamente. As explicações oficiais são dissecadas. A Força Aérea declarou que fogos foram lançados por volta das 10 da noite. Mas os relatos de testemunhas chegaram mais de 1 hora antes desses fogos. Usar essa desculpa é um deboche do que as pessoas disseram ter visto. E um ex-governador faz uma confissão inesperada. Eu sabia mais sobre as luzes sobre Fênix do que contei. Essas são as luzes de Phoenix. Phoenix, Arizona. Eu sou Fife Symington, ex-governador do Arizona. Na primavera de 1997, ocorreu um evento muito incomum enquanto eu era governador. Acho que as pessoas se referem a ele como as luzes de Fênix. Era uma noite de quinta-feira, 13 de março de 1997, 8h30 da noite. Minha filha Mônica veio correndo para dizer que tinha uma coisa passando por cima da montanha Camelback. Aí as 4 crianças levantaram, correram lá fora e eu também fui. Eu olhei para o norte e minha mulher e eu vimos 3 luzes brancas em formação triangular vindo em nossa direção. Eram 5 luzes grandes na frente, na forma de um bumerangue. Era uma nave sólida, silenciosa, muito baixa na terra. Mas o que chamava a atenção era o tamanho. Extremamente grande, extremamente maciça. Nós nem temos shopping centers daquele tamanho.
Ficamos e observamos flutuar diretamente sobre nossa casa. E ficou provavelmente de 5 a 6 minutos bem à nossa vista. Minha esposa e eu ficamos nos olhando. Eu olhei bem nos olhos dela e disse: acabamos de ver nosso primeiro OVNI. Essas luzes pertencem a visitantes do espaço? Centenas de pessoas no vale acham que é uma possibilidade. O que foi descrito como um bumerangue gigante iluminado pairou no ar. Nenhuma explicação oficial sobre essas estranhas luzes. Naquela noite foi transmitido pelo rádio e pela televisão. Então as pessoas saíam das suas casas, olhavam para cima, e aquilo foi visto por milhares de moradores em todo o vale. Foram enxurradas de telefonemas para o Palácio do Governo e para o Departamento de Segurança Pública. As pessoas queriam respostas. Então, claro que eu fiz minhas perguntas imediatamente ao chefe da Guarda Nacional e mandei membros da minha equipe ligarem para a base da Força Aérea de Luke para descobrir se estavam voando com alguma nave exótica por cima do vale e não obtive resposta. Todo mundo ficou, oh meu Deus, não sabemos o que é isso. Algo de estranho aconteceu nos céus sobre o Arizona, que ainda não foi totalmente explicado. É o que os entusiastas dos OVNIs chamam de uma grande visão. Pilotos dizem ter visto no ar, mas os radares militares não captaram nada. Seja o que for, muita gente em Phoenix olhou para os céus esta noite. Nas semanas seguintes ao incidente, mais de 700 testemunhas deram relatos às autoridades locais e ao Centro Nacional de Relato de OVNIs, uma organização privada em Seattle, Washington. Essas testemunhas incluem pilotos, policiais e militares de carreira. Apesar de descrições diferentes sobre a nave, várias características se encaixam. Era um objeto sólido e maciço, não apenas luzes, na forma de um delta ou de um triângulo. E não fazia barulho enquanto se movia por cima do vale. Mais importante, ele foi visto de vários pontos por testemunhas em todo o distrito, num total de 106 minutos. Estávamos literalmente deitados na grama, olhando para cima. Era um objeto sólido, bem sólido. Uma coisa que não dá para explicar. De verdade. Foi um grande evento visto por milhares de pessoas no estado do Arizona. E elas esperavam uma resposta real do governo. Você pode imaginar a histeria crescente em nossa comunidade pelo que tinha acontecido e pelo que iríamos fazer a respeito. Eu vou ordenar uma investigação completa desses fatos. Vamos fazer todas as investigações necessárias. Vamos até o fim e vamos descobrir se realmente foi um OVNI. Eu estava sondando, tentando ter respostas, mas nos canais oficiais, todos negavam ter visto, o que me deixou perplexo. E a vereadora Barwood assumiu a liderança. Ela ligou para o senador John McCain. E o senador foi a primeira pessoa a tirar alguma coisa da Força Aérea. Guarda Nacional do Arizona, em Phoenix. A Força Aérea diz ao senador McCain que as luzes foram fogos de alta intensidade estourados pela Guarda Nacional entre 9h30 e 10 da noite. Mas, já que as visões começaram às 8h15 da noite, mais de uma hora antes dos fogos serem emitidos, e numa parte diferente da cidade de onde o OVNI foi visto, isso não explica o que muitas testemunhas viram. Eles foram emitidos em torno das 10 da noite. Eles estavam no sudoeste de Phoenix. Eles nem estavam na cidade, nem no distrito. O que minha esposa e eu vimos aconteceu às 8h30. Parece que esse grande objeto surgiu às 8h30. As autoridades decidiram que era melhor fazer alguma coisa para acobertar, então fizeram um show de fogos às 10. O que confunde é que as luzes que foram mostradas na TV naquela noite eram mesmo os fogos. Essas luzes pertencem a visitantes Porque do o vídeo espaço. do noticiário foi feito por volta das 10, quando os fogos Aqueles foram estranhos lançados. pontos de luz. Mas isso não explica o que todas as testemunhas viram. Os fogos foram lançados mais de 2 horas depois das visões terem começado. Foram 2 eventos separados. Fogos de magnésio. Espalhando mais dúvidas sobre a explicação da Força Aérea, há o registro nunca antes ouvido de um telefonema feito por um aviador na base da Força Aérea de Luke para o Centro Nacional de Relatos de OVNIs na manhã de 14 de março. Parece que recebemos um chamado do aeroporto de Prescott Valley. Um pequeno aeroporto aqui ao norte, dizendo que um objeto quase bateu num Cessna. A chamada foi feita às 8h32. Encontraram algo sobre Phoenix, Arizona, numa área da 7ª Avenida com a estrada Indian School.
Eles não sabem o que era. De acordo com o aviador, a base da Força Aérea de Luke enviou 2 F-15 para investigar o incidente logo depois das 8h30 da noite. Ele falou com um dos pilotos de F-15 depois de seu retorno, descrevendo-o como visivelmente trêmulo. Eu nunca tinha visto o piloto desse voo ter medo. Ele estava apavorado, ele não sabia o que era. Sua declaração foi de que eles seguiram essa nave. Ela seguiu numa linha reta em direção ao aeroporto de Sky Harbor, que é um dos nossos principais aeroportos, em aproximadamente 5.500 metros, descendo a 3.500. Ele viu luzes diferentes em um padrão triangular. As primeiras 3 luzes estavam numa formação triangular e depois a outra luz estava a uns 400 metros, também do lado leste do triângulo. Isso apavorou ele. Depois que aterrissaram nas bases, nós travamos completamente. Tudo enlouqueceu e o lugar foi fechado. Apesar do testemunho chocante, a Força Aérea nega categoricamente o encontro. Mas, como no caso Handelshan, tentativas oficiais de negar a visão não têm sucesso. Era uma história que não terminava. E o governador sabia que teria que falar disso. O governador Fife Symington está determinado a descobrir o que eram aquelas luzes. Logo, as luzes de Phoenix ganhariam projeção nacional e o governador Symington faz sua confissão assustadora. Eu sabia mais sobre as luzes de Fênix do que contei. E agora tragam o acusado à sala para que possamos ver quem é o culpado. Chegou a hora de acertar o registro. Luzes amarelas. Quando você é servidor público, tem que tomar muito cuidado ao lidar com assuntos sensíveis e incendiários como visões de OVNIs. O fato é que se você é funcionário público e começa a falar sobre OVNIs, você é atacado, é inacreditável. Começamos hoje com aqueles estranhos pontos de luz. Mas quando eu olhei do lado esquerdo... Em 2007, estima-se que 10.000 pessoas testemunharam um OVNI sobre Phoenix. Relatos descrevem uma nave em forma de delta no tamanho de vários campos de futebol. Como a nave de Handelshan, ela foi vista de vários pontos por testemunhas de todo o distrito, num total de 106 minutos. Milhares e milhares de pessoas viram. E houve um alvoroço no interesse público próximo à histeria. Entusiastas dos OVNIs por todo o país. 3 meses depois da visão, o US Today põe as luzes de Phoenix na primeira página, forçando o governador Symington a dar declarações. No início de junho, houve uma grande publicidade e, de repente, nós nos vimos encurralados. Então, eu organizei uma coletiva de imprensa para tentar acalmar um pouco as emoções. Em 19 de junho, Symington faz uma coletiva de imprensa para anunciar que o mistério tinha sido desvendado. E agora eu vou pedir ao oficial Stein e aos seus colegas que tragam o acusado à sala para que possamos ver quem é o culpado. Não ponham muito perto de mim, por favor. Isso só serve para mostrar que vocês são muito sérios. Foi uma brincadeira muito divertida, mas infelizmente foi encarada da maneira errada. Symington faz piada com OVNI. Foi um insulto. Fiquei muito ofendido. Assim como muitas testemunhas. Porque muita gente podia ter falado, mas resolveu se fechar. Se recusou a falar sobre isso por esse motivo. Pelo ridículo. Eu fiquei com muita raiva, porque tenho certeza do que vi e não gostei desse tipo de atitude. Essa coisa ficou sobre minha casa por 5 minutos e alguém devia se importar. Alguém devia se importar. Aquela coletiva irritou muita gente. E eu me arrependo daquilo. Mas o que me incomodou foi que eu sabia mais sobre as luzes de Fênix do que contei. Eu devia ter falado mais abertamente sobre minhas próprias experiências. Em 13 de março, eu estava jantando com minha família. A televisão estava ligada. E eu sabia das notícias sobre o OVNI. Então eu disse, vou pegar o carro e vou até a estrada Lincoln, depois da Skull Peak, para ver o que está acontecendo. Phoenix, Arizona. Quando cheguei aqui, havia gente só curtindo o parque. Eu fiquei uns 5 ou 10 minutos
e alguém disse, olha aquilo, olha aquilo. E a noroeste tinha uma nave grande de uns 900 a 1.200 metros. Ela cobria um pedaço do céu. E eu via outra nave ao longe. Mas os aviões pareciam pontinhos, comparados ao tamanho daquela nave. Ela veio na nossa direção, não fez nenhum som. E se moveu bem devagar e tranquila, não era rápida. Ela flutuou sobre Skull Peak. E assim tivemos uma vista magnífica de sua silhueta. O governador Symington observa o objeto por quase 1 minuto antes que ele acelere no vale. A nave desapareceu de repente. Eu servi na Força Aérea Americana. Voo por toda a minha vida adulta e nunca vi nada igual. Tinha capacidades aeronáuticas inacreditáveis, algo muito além de tudo que temos ao nosso dispor. Com certeza, era incrível. Mas eu pensei, melhor eu ficar quieto porque eu sou governador. E se começar a falar sobre isso vai criar mais histeria ainda. E não devemos esquecer o fato de que eu tinha um estado para governar. Symington manteve o silêncio em seu segundo mandato, mas agora, quase 15 anos depois, o ex-governador dá lições a autoridades públicas. Eu acho que no que diz respeito ao governo, nós somos levados a sempre ter explicação para tudo. E é difícil as entidades governamentais dizerem eu não sei, ou não podemos explicar isso, e admitir a total vulnerabilidade. E agora precisamos focar. Mas eu aprendi uma lição dura sobre isso, através da experiência pessoal. Autoridades precisam ser mais abertas e mais corajosas para lidar com questões como essa. Obrigado! Precisamos lidar com legitimidade e objetividade, e se não soubermos o que é, dizemos que não sabemos. É hora de acertar e fazer a coisa certa. Os detalhes do que foi visto na noite de março de 1997 ainda são avidamente debatidos, e o caso das luzes de Phoenix continua sem solução. Mas o que não se questiona é que o caso revelou uma necessidade urgente de estudos dos OVNIs e de uma entidade oficial do governo para receber e investigar relatos. Como está agora, não existe uma entidade oficial para as pessoas nos Estados Unidos recorrerem se ocorrer algum evento que elas achem que deva ser relatado. E o interessante é que, em termos da comunidade da aviação, a FAA diz a seus funcionários no manual que, se virem um OVNI, não devem relatar nada à FAA. Então, eles dizem no manual que o governo americano não quer saber de nada sobre visões de OVNI. Pilotos e pessoas na comunidade da aviação, em particular, são excelentes testemunhas. Mas, com frequência, quando vêm OVNIs, elas não relatam, porque acham que terão problemas em sua carreira. Isso é um problema real porque torna o caso mais difícil de ser registrado e limita muito os dados disponíveis sobre o fenômeno. Sem uma agência oficial que colete as visões, junto com a ridicularização que rodeia os relatos, é impossível ter registros precisos da frequência e da magnitude das atividades de OVNIs. Mas na comunidade da aviação, isso impõe um grande risco à segurança. Se esses objetos voadores não identificados são reais, as colisões no ar com nossas aeronaves podem ser catastróficas. Torre, aqui é o Dave. Oi, Dave, é a Sue, da torre da United. Você viu um disco voador no C-17? Eu não vi nada, Sue. E se visse, eu não admitiria. Menos de uma década depois das luzes de Phoenix, essas questões voltaram à tona com a suposta invasão de um OVNI a um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. Vários pilotos e funcionários da United Airlines juram ter visto um OVNI. Com certeza não era o que chamamos de avião. Quando a Apollo 13 precisou de... Some history. Relatos frívolos e sensacionalistas de OVNIs explodiram pela internet, tornando mais difícil que nunca separar os confiáveis dos questionáveis. Em resposta a isso, vários especialistas aplicam rigorosos padrões investigativos e científicos para avaliar evidências desse fenômeno. Entre eles está a jornalista veterana Leslie Kean. Eu pesquiso os OVNIs há uns 10 anos. Sempre concentrada na informação principal, factual. Evidências de radares, fotográficas, físicas, que foram estudadas em laboratórios. E não em materiais orientados por conspirações que circulam por aí pela internet.
Em janeiro de 2007, me chamou a atenção uma história incrível que saiu na primeira página do Chicago Tribune. Vários funcionários da United Airlines viram um objeto em forma de disco. Ele parecia um disco metálico flutuando por sobre o terminal da United Airlines, especificamente sobre o portão C-17. E era a hora do rush, uma tarde movimentada por volta das 4h30. Ele foi visto por muitas pessoas em terra. Foi visto por pilotos, tripulantes, gerentes, por pessoas que manobravam aviões por perto. Ele foi estimado em 20 a 27 metros. Dizem que ele sobrevoou o portão C-17 por uns 5 minutos. Depois, a coisa, de repente, disparou pelas nuvens acima e abriu um buraco nelas, bem exato, como um cortador de biscoitos. As testemunhas, profissionais da aviação treinados, ficaram confusos com o que viram. Eu estava em O'Hare havia algum tempo. E vou te falar, com certeza não era o que chamamos de avião. O caso O'Hare se une à montanha crescente de dados de OVNIs com características comuns a visões anteriores. Era um objeto em forma de disco que flutuava em silêncio e acelerou instantaneamente em velocidades irreconhecíveis. Mas a parte mais crítica da evidência ainda seria revelada. Torre, aqui é o Dave. Oi, Dave, é a Sue da Torre da United. Oi, Sue. Você viu um disco voador no C-17? Ah, não começa com isso, Sue. Vários meses depois do incidente, Ken obtém uma cópia das fitas da torre de controle, que incluem uma gravação nunca antes ouvida de um supervisor da United Airlines ligando para relatar a visão. Tudo bem, desculpe. O que eu posso fazer por você? Ah, desculpe. Houve um... Eu disse ao Dave que havia um disco voando por cima do Charlie 17 e ele achou que eu estava drogada. Mas eu não me droguei e também não bebi. Sei. Uma pessoa tirou uma foto dele, se vocês virem lá fora. Tipo um frisbee? É como um OVNI. Tá. Ah, tá bom. Tá bom? Tudo bem, eu vou ficar de olho. Tá, tchau. Tudo bem. Essa é uma evidência muito importante. Ela mostra que havia algo lá. Isso foi relatado à torre, mas foi tratado como uma piada. E eu acho que isso é devido, ao menos em parte, à política da FAA de desencorajar relatos de OVNIs. Apesar de ser espaço aéreo restrito, um aeroporto movimentado no meio da hora do rush e ninguém soubesse o que aquela coisa poderia fazer, isso era um perigo grave. Então a FAA inicialmente não disse nada, mas quando essas fitas foram liberadas, eles tinham que dizer alguma coisa. Sob pressão pública, a FAA libera uma explicação superficial 2 meses depois da visão. A primeira coisa que a FAA disse às pessoas foi que isso seria algum tipo de reflexo de luz das nuvens acima. Disseram que as luzes do aeroporto podiam fazer coisas estranhas nas nuvens. Mas o problema é que as luzes do aeroporto não tinham nem sido acesas ainda. A segunda explicação que a FAA deu foi que seria um fenômeno climático, provavelmente o que se chama de buraco nas nuvens. Esse buraco nas nuvens é um fenômeno natural, causado por cristais de gelo caindo de uma nuvem de cima em um banco de nuvens abaixo, fazendo um furo na nuvem. O problema é que você tem que ter temperaturas baixíssimas para que isso ocorra. Sabemos que estava quente em O'Hare naquele dia. As temperaturas não estavam congelantes no nível das nuvens. Então, existe uma impossibilidade física absoluta daquele evento ter sido causado por um buraco nas nuvens. Por fim, o caso O'Hare e a resposta da FAA a ele são típicos de como o governo americano lida com as visões de OVNIs. Primeiro, eles evitam ter que falar sobre isso. Mas se ficar impossível, as autoridades lançam qualquer explicação que acharem melhor, sendo ela plausível ou não. E isso é um problema. Isso aconteceu várias vezes durante décadas. É um procedimento padrão para casos como estes. Descrição do incidente. Apesar da situação atual, houve um período na história americana em que o estudo científico foi encorajado e as visões foram bem recebidas pelo governo. Nos últimos 3 anos, um grande número de pessoas sãs e confiáveis envolveram-se nessa história de discos voadores. Nós lemos sobre eles, falamos sobre eles, pensamos sobre esses relatos de fenômenos estranhos nos céus. Começo a acreditar que ele é um extraterrestre. Nos anos 50 e 60, várias visões foram relatadas.
Havia muita cobertura da mídia e as autoridades não sabiam o que estava acontecendo. Isso foi durante a Guerra Fria, então havia uma preocupação do público em geral sobre coisas inexplicadas no céu. O governo americano abriu uma agência na Força Aérea chamado Projeto Blue Book, e seu propósito era tomar relatos do público e investigar casos. O projeto Blue Book foi lançado oficialmente em 1952 com uma equipe de 5 pessoas que recebeu mais de 1.500 relatos somente no primeiro ano. Eu dirigia para o norte, na estrada 101, umas 3 horas da tarde. Eu percebi luzes azuis incríveis que passaram pelo meu avião. Eu olhei para a direita e havia no céu 3 tubos de luz fluorescente. Ela passou por mim, praticamente por cima da minha cabeça. O objeto voava em linha reta. Contei 8 delas, seguindo direto para o mar. Comecei a ouvir um som parecido com assovio. Uma luz linda, meio rosada, meio prateada. Entre 1952 e 1969, o Blue Book recebe mais de 12 mil relatos de OVNIs, quase 800 não foram desvendados. Logo, fica claro que o alcance do fenômeno é bem maior que o pequeno escritório da Força Aérea pode lidar. Blue Book estava fadado ao fracasso desde o início. Tinha pouco pessoal, era incompetente de certa maneira e se tornou um exercício de relações públicas para a Força Aérea. Então, em 1966, foi decidido que seu futuro dependia de um estudo financiado pelo governo baseado na Universidade do Colorado. O estudo da universidade é liderado pelo Dr. Edward Condon, um médico e ex-chefe do Bureau Nacional de Padrões. Condon foi tendencioso contra OVNIs desde o início. Na verdade, em um artigo de 1967, ele disse: "Minha crença é de que não há nada nisso, mas não devo chegar a essa conclusão antes de um ano." O relatório de Condon terminou em 1968 e inclui análises valiosas de casos de OVNIs não desvendados em suas quase 1.500 páginas. Mas elas foram amplamente ignoradas diante do sumário de 2 páginas escrito pelo próprio Condon, que declara que não são mais necessários os estudos científicos de OVNIs. Em dezembro de 1969, a Força Aérea anuncia o término do projeto Blue Book, a partir do mês seguinte. Desde então, o relatório é citado várias vezes por autoridades e cientistas para justificar a recusa ao estudo de OVNIs. É mesmo uma tragédia. Essa foi a única investigação oficial do nosso governo. Quando foi fechado, a era de ouro dos estudos de OVNIs terminou. Objeto: desenho D. Secreto. Desde 1970, muitos casos desafiariam as afirmações por trás do término do Blue Book. Mas uma visão de 1986, perto de Anchorage, no Alasca, daria evidências que deviam ser levadas a sério. Aqui é o 1-2. Em outro equipamento, confirmamos que há 2 objetos voando em torno de sua esquadra 1550. Onde ele está? Está seguindo ele? Parece que sim. Nesse caso, um capitão com 30 anos de experiência em voo põe sua reputação em jogo, relatando uma nave enorme que o segue por quase 1 hora. Um encontro que renderia o mais longo dado registrado de um OVNI até hoje. Evidência que seria levada até a Casa Branca. Eles estavam todos animados, então eu perguntei o que ele achava que seria e ele disse: um OVNI. Meu nome é Richard Haynes e eu sou cientista pesquisador da NASA desde 1967. Meu interesse em fenômenos aéreos não identificados tem mais de 30 anos. Eu era cético, eu estava convencido de que poderia explicar os fenômenos. Mas tive a oportunidade de falar com pilotos comerciais que voavam em nossos simuladores. E de vez em quando um piloto me dizia que uma história incrível tinha acontecido a ele. Com os anos, eu comecei a perceber que eu estava errado, que não podia explicar os fenômenos. Então, nos anos 70, comecei a coletar entrevistas de pilotos, às vezes no cockpit do avião, às vezes refazíamos um encontro real. E até agora coletei mais de 3.000 visões de praticamente todos os países do mundo e várias delas foram bem sérias. Elas não se qualificariam como reais pelos padrões da FAA. Então, visando a segurança no ar, formamos a NARCAP,
Centro Nacional de Relatos de Fenômenos Anômalos na Aviação. A NARCAP é um centro de relatos para pilotos e controladores de tráfego aéreo que queriam dar relatórios de suas visões de maneira totalmente confidencial. Isso é muito importante porque vários pilotos temem por suas carreiras. Eles acreditam que serão ridicularizados. E a implicação é de que se você vê algo num voo, não é competente para pilotar a aeronave, o que é absurdo. Temos que contornar essa situação. Aqui é o 1-2. Em outro equipamento, confirmamos que há 2 objetos voando em torno de sua esquadra 1550. Em 1986, a NARCAP sabe de uma visão próxima a Anchorage, no Alasca, que se tornaria um dos casos mais conhecidos registrado por um piloto. Um investigador importante nesse caso foi o ex-chefe de divisão da FAA, John Callahan. Eu era o gerente da divisão de investigação e avaliação de acidentes da FAA. A regra era, caso algo acontecesse, quer fosse uma notícia ou um acidente, tínhamos que saber antes que a poeira baixasse. Num dia de janeiro de 87, eu recebi uma chamada da região do Alasca. Parecia que um OVNI tinha perseguido um 747 japonês pelos céus por 31 minutos. E a mídia descobriu isso e agora queria mais informações. Eles não sabiam o que dizer. Então eu mandei dizer que estava sob investigação. Mandei que reunissem todos os dados, as fitas de áudio, as fitas de computador, as fitas militares e que enviassem tudo pelo voo noturno para o centro técnico da FAA em Atlantic City. Callahan reúne uma equipe de analistas da FAA que sincroniza o radar com a transmissão do rádio do piloto. O resultado é registrado nesse vídeo por Callahan e se torna pista essencial para se desvendar o caso. Tá, vamos lá. Centro de Anchorage, Japan Airlines, 1628. Temos 2 naves na nossa frente a 1,5 km. O capitão Kenjo Teruchi, um capitão da Japan Airlines, pilotando um 747 de carga de Paris para Tóquio, achou ter visto um teste militar de algum tipo mais avançado. Quando ele olhou o radar, viu um alvo enorme, 12 ou 14 ou 16 quilômetros à sua frente. E a primeira coisa que ele fez foi chamar a FAA para saber se eles tinham algum tráfego junto dele. Japan Airlines 1628. Senhor, pode identificar o tipo de aeronave? Será que pode me dizer se é militar ou civil? Japan Airlines 1628. Não podemos identificar o tipo, mas vemos as luzes de navegação e luzes estroboscópicas. Olha lá, tá vendo? Vendo aquela evidência única em radar, a equipe de Callahan confirmou um alvo não identificado, perto do avião de Terauchi. Mas é essa entrevista nunca ouvida antes feita pelo Dr. Haynes ao piloto japonês que ilustra os detalhes extraordinários da nave. O que ele contou era impressionante. Era um objeto imenso, algo maior que sua aeronave. Grande, forma de uma noz, do tamanho de 3 ou 4 porta-aviões. Tinha luzes vindo dele e uma nave pequena ia e vinha da nave grande. Quanto tempo levou para sair da posição da frente? Foi extremamente rápido. Eu estava olhando para elas, mas meus olhos não seguiam o movimento. O capitão Teruchi não escondeu seu medo. Ele disse que estava com medo. Ele e seu copiloto estavam esperando uma colisão e se seguraram. Foi sério desse jeito. O controlador de Anchorage claramente levou a visão a sério, porque seu próximo passo foi confirmar o alvo não identificado com a base da Força Aérea de Elmendorf. Tá, parece que estou recebendo algum retorno. Não sei se é falso ou não. Negativo. Não é falso. Eu quero que mantenha o rastro e veja se pode captar um código e verificar se não tem nenhuma aeronave operando nessa área. Afirmativo. Não temos ninguém aí em cima agora. O militar vê aqueles alvos. O controlador do radar vê aqueles alvos. De acordo com o piloto, era uma grande nave aqui
que se manteve com ele por um tempo. Japan Airlines 1628. Senhor, vou pedir que faça uma virada de 360 graus para a direita e me avise como fica seu tráfego. Entendido, 360. Quando o capitão Terucci se aproximava de Fairbanks, ele recebeu permissão para dar uma virada de 360 graus. Ele queria tentar escapar daquele objeto que estava do seu lado esquerdo. Sua posição era de que o objeto continuaria seu voo adiante, e ele viraria para a direita e se afastaria. Nós achamos que tinham sumido porque só podíamos ver nossas luzes de retorno. Eu lembro que pensei como foi ótimo que nada tivesse nos acontecido. Então, quando nos dirigimos para Anchorage, vimos ela de novo. E ela nos seguiu por toda a volta de 360 graus. Em outro equipamento, confirmamos que há 2 objetos voando em torno de sua esquadra, 1550. Onde ele está? Está seguindo ele? Parece que sim. Enquanto Terucci fez sua volta de 360 graus, o objeto fez o círculo com ele. O que é muito interessante, porque ele precisa estar bem mais rápido que o avião para conseguir. Então o fenômeno tinha que estar sob controle, talvez controle inteligente para manter a localização precisa com aquele avião. O piloto vê, seu copiloto vê, a base militar e o controlador de Anchorage rastreiam no radar e um passageiro de um jato da United Airlines voando perto também disse ter visto uma nave desconhecida na área. Ao todo, a visão do Alasca tem muitas características comuns com os casos mais verossímeis de OVNIs, incluindo o de Rendlesham, o de Phoenix e o de Chicago. É um objeto enorme em forma de disco que se move como se tivesse um controle inteligente e é capaz de acelerar instantaneamente a velocidades irreconhecíveis. E o mais incrível, o encontro dura quase 55 minutos por uns 560 quilômetros, fornecendo dados significativos à FAA. Anormalidades ocorrem próximas à antena, relatos tanto da torre quanto do radar. Eu fiz um mapa com a análise que explica tudo em torno do 747. E até um cego pode ver que há um alvo lá. Mas achei que era uma aeronave furtiva. Imagina se alguém acredita em OVNIs. Quando Callahan voltou a Washington, uma reunião foi marcada com a equipe científica da Casa Branca para uma revisão dos materiais. Eram 3 cientistas da equipe do Reagan, 3 caras que disseram ser da CIA, e eu passei a fita 3 vezes para eles. Em outro equipamento, confirmamos que há 2 objetos voando. Quando o vídeo terminou, eles estavam todos animados, estavam babando. Estavam ansiosos para pôr as mãos em todos aqueles dados. Essa era a primeira vez que eles tinham mais que alguns minutos de dados de radar para analisar. E então o cara da CIA chega e diz: esse evento, apontando para um monitor de TV, nunca aconteceu. Nós nunca estivemos aqui. Vamos confiscar todos esses dados e você vai jurar segredo. E eu disse: o que você acha que é? Eu ainda acho que é um avião. E ele disse: é um OVNI. 2 meses depois da reunião de Callahan, a FAA libera uma explicação oficial para a visão que, como nos casos de Phoenix e Chicago, busca desconsiderar o fenômeno. Eles disseram ser um sinalizador. Era um alvo fantasma, seria um reflexo. Nunca aconteceu. Mas os pilotos japoneses não viram alvos fantasmas, eles não viram reflexos, eles não viram sinalizadores. Nós só vemos um ponto ou um traço no radar. E temos que confiar no que diz o piloto. O piloto estava lá. Eu vi vários pontos, vi várias pequenas luzes. Capitão Terauchi decide ir a público falar desse encontro, arriscando a sua reputação pessoal. Por sua disponibilidade em preencher formulários e ser entrevistado, a Japan Airlines decidiu que ele não voaria mais. Então o capitão Terucci foi designado para o trabalho interno. Esse caso ilustra o que está em jogo. Até o governo americano mudar sua política sobre as visões de OVNIs, as testemunhas sempre terão medo de mostrar evidências críticas e importantes. É assim que a ciência progride. Deve-se permitir que pessoas descrevam aberta e honestamente o que veem. Nunca vamos chegar ao fundo desse fenômeno se não tivermos uma abertura.
Hoje em dia, se você vai a sites como o YouTube, você vê vários tipos de vídeos de OVNIs. E há uma grande quantidade de vídeos falsos. Fotos que foram modificadas por vários programas de computadores. E é quase impossível você reconhecer alguma coisa entre tudo aquilo. As únicas imagens que são importantes são as que foram profundamente analisadas e examinadas para que saibamos que são genuinamente objetos voadores não identificados. Um dos vídeos de OVNI mais vistos na web, com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube, é esse, que dizem ter sido feito no Haiti em 2007. Junto com outras imagens recentes online, ele intrigou os observadores de OVNIs. Mas com os avanços nos softwares de efeitos especiais, ficou cada vez mais difícil distinguirmos entre as imagens reais e falsas, tornando os especialistas em efeitos especiais uma voz valorosa sobre o assunto. Sou Doug Trumbull, faço filmes que tenham a ver com efeitos especiais de ficção científica. Eu trabalhei em 2001, Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Blade Runner, Star Trek o filme. Então, eu faço naves-mães, naves espaciais e OVNIs. Temos uma situação agora em que todo mundo que tem um laptop pode fazer um OVNI falso. Eu posso fazer um OVNI falso com o meu celular. E isso se espalhou por todo lugar. Eu acredito, pessoalmente, que há algo bastante real, mas nunca vi uma fotografia que eu não pudesse reproduzir, falsificar digitalmente, oticamente ou fotograficamente e fazer ela parecer real. Então, eu sou o meu maior inimigo em relação a essas coisas, porque eu sei o que é possível. Numa pausa em seu mais recente projeto, Trumbull dá sua opinião sobre a autenticidade do vídeo de 2007 no Haiti. Eu acho muito bom, mas eu não acredito que seja real, mas eu acho que é um efeito especial muito bem feito, porque há movimentos de câmera bem dinâmicos. Eles encaixam o movimento regular da câmera com o movimento do objeto. Parecem ser trajetórias balísticas parecidas com as de nave-mães. Tudo faz sentido, como se voasse numa formação. Mas há várias coisas acontecendo aqui que denunciam a ilusão de certa forma. Deixa eu parar aqui. Olha essas duas palmeiras. Elas são idênticas. Essa copa, aquela copa, essa copa, aquela copa. Isso é uma composição de uma palmeira posta em 2 lugares. Então, é a mesma árvore 2 vezes. Isso não acontece na natureza. É absolutamente impossível. Há outras coisas acontecendo, como quando a coisa passa pelas árvores. Apesar de parecer ser uma luz bem clara, ela não afeta as copas em nada. Devia haver mais luz refletindo nas copas das árvores, uma luz piscando e alguma interação, mas não há porque isso é bem mais difícil de fazer. Então, bom trabalho. Mas eu não acredito. Enquanto veranistas com câmeras de vídeo podem topar com provas irrefutáveis de OVNIs no futuro, já há imagens de fenômenos cientificamente testados e amplamente aceitos. Várias pessoas confirmaram que tiveram visões múltiplas e prolongadas de objetos voadores iluminados e em forma triangular. As visões belgas do final dos anos 80 e início dos 90 são as mais difundidas da história, com mais de 2.000 relatos bem documentados e pesquisados de pilotos, policiais e militares. Achei que era uma invasão do nosso espaço aéreo. Temos que descobrir porque é uma questão de defesa aérea. Uma epidemia de visões de OVNIs de 18 meses intrigou o governo belga e levou a comunidade científica à evidência de OVNI mais conclusiva até hoje. Eu olhei e disse, oh meu Deus, é demais. Minha sensação na hora, devo admitir, era de que era falso. Essa é a onda belga. Bruxelas, Bélgica. Meu nome é Patrick Ferry e eu fui um dos fundadores da SOBEPS, que é uma associação sem fins lucrativos dedicada ao estudo de fenômenos aeroespaciais.
Em 1989, a situação era bem tranquila aqui na Bélgica em relação a OVNIs. Tanto que decidimos fechar a associação porque não havia mais nenhuma visão. E, de repente, coisas estranhas começaram a acontecer na área de Eupen. E esse foi, historicamente, o início da onda belga de OVNIs. 17 horas de 29 de novembro de 1989. Meu nome é Albert Kreutz. Na noite de 29 de novembro de 1989, eu estava no rádio da polícia de Eupen. Por volta de 5h30 da tarde, uma equipe de policiais informa a Kreutz sobre um objeto voando sobre um campo próximo e iluminando-o como um estádio de futebol. Eu brinquei com eles, já que era final de novembro, de que era Papai Noel chegando. Aí eles gritaram: "Olha pela janela de cima e você vai ver." Eu fui à janela e vi um objeto de uns 200, 300 metros na minha frente. Como um barco, flutuando no céu. Era magnífico de ver. E isso me fez pensar que não estamos sozinhos na Terra. No universo. Eu achei aquilo lindo. Imediatamente, a polícia recebe várias chamadas de cidadãos preocupados. Tem 2 objetos voando no céu. Então, ele ordena que policiais em locais próximos sigam o objeto. Sigam, fiquem embaixo dele. Um deles era Dieter Plummans, inspetor-chefe da polícia de Kelmis. Plummans estava em ronda com seu parceiro, pegando traficantes perto da fronteira com a Holanda, quando recebeu uma chamada. Quando ouvimos a chamada pelo rádio, estávamos nessa direção. Vimos uma luz ou um tipo de objeto por cima da torre em Henri Chapelle. E nos perguntamos o que é aquilo. Eu disse a eles que perseguissem o objeto e observassem. Eles o seguiram até Henri Chapelle, onde o objeto ficou sem se mexer por cima do asilo de Belém. Acho que é o local exato onde paramos naquela hora. Vimos um objeto imenso por cima de nós, com luzes redondas nos 3 cantos. E em algum ponto, um objeto bem menor saiu por trás. Ele tinha uma luz vermelha que piscava junto com a luz maior. Plummans e seu parceiro observam os objetos por vários minutos e, de repente, a bola vermelha volta para a nave maior. O objeto subiu e depois foi embora. As histórias de Kreutz e Plummans estão entre muitas que começaram a surgir naquela noite. Ao todo, 13 policiais deram relatos de uma nave triangular não identificada, vista em 8 locais diferentes em Eupen. Meu marido viu uma coisa incrível ontem. Mais 60 relatos de civis foram dados naquela noite, produzindo uma massa concentrada de visões que logo chamaria a atenção da mídia internacional e obrigaria o governo belga a responder. Foi uma noite histórica, porque as visões eram parecidas. Mas a grande surpresa é que isso foi só o início. Quando a Apollo 13
OVNI, epidemia que toma a Bélgica. Várias pessoas confirmaram que tiveram visões múltiplas e prolongadas de objetos voadores iluminados e em forma triangular. Eles viram um estranho fenômeno no céu, um OVNI. Essas aparições... No dia seguinte, ao 29 de novembro, houve uma ampla cobertura da mídia. Infelizmente, não foi possível uma maior interação. Estava na TV, no jornal, para todo lado. E, imediatamente, nós pegamos nosso carro e fomos a Eupen entrevistar as pessoas que viram. Gravações de vozes reais. Meu marido viu uma coisa incrível ontem. Ele viu um objeto imenso, com raios de luz que o seguiu por vários minutos até em casa. Ele não quis avisar porque teve medo de ser ridicularizado, mas acho que é importante avisar vocês. Nós coletamos 150 visões diferentes da mesma área, descrevendo quase a mesma coisa. Gravações de vozes reais. Era na forma de um triângulo. Um triângulo enorme. Tudo bem. Um objeto imenso, triangular e escuro. Cada canto tinha uma enorme luz branca. Elas eram como as luzes de aterrissagem de um avião, mais fortes, mais potentes. E no meio do triângulo havia uma luz vermelha piscando. O que é muito interessante é que não se falava em um objeto triangular naquela época, em 1989. Naquela época, em ufologia, as pessoas falavam sobre discos voadores que eram redondos, essas coisas, mas não em um objeto de forma triangular e escuro. Isso era bastante novo. Muitos relatos de OVNIs perto da fronteira belga. As visões belgas de 29 de novembro chamaram a atenção internacional, exigindo uma resposta imediata do governo. Um homem é indicado para comandar o inquérito do governo, o general Wilfred de Brouwer, chefe de operações da Força Aérea Belga. Em 1989, eu era encarregado da proteção do espaço aéreo do país quando um total de 143 visões foram relatadas na área de Eupen. Quando recebe-se tantos relatos em nível militar, muitos oficiais rejeitam porque isso não está em seus termos de referência. É frustrante. É frustrante ter que declarar que você não sabe o que está acontecendo. Então, quando chegou ao meu escritório, eu quis reagir da mesma maneira, mas achei que fosse uma invasão do nosso espaço aéreo. Somos o país sede da OTAN. Temos que descobrir por que é uma questão de defesa aérea. O primeiro ato de de Brouwer foi contactar a embaixada americana para descobrir se algum avião furtivo tinha tomado a área sem aviso. Eles responderam bem rápido e confirmaram formalmente que nenhuma nave tinha passado por cima da Bélgica. Então isso derrubou essa teoria. Mas as visões continuam, incluindo vários casos em que muitas pessoas foram envolvidas em uma única visão. Policiais, militares e gente do governo, um meteorologista da Força Aérea. Testemunhas muito confiáveis, todas elas convencidas de que viram algo excepcional. Um dos casos que mais intrigou de Brouwer ocorreu apenas 2 semanas depois das visões iniciais, quando várias testemunhas relatam uma nave de forma triangular perto da cidade rural de Ernage. De Brouwer é particularmente tocado pela história do coronel André Amon, um engenheiro civil que também é diretor de infraestrutura do exército belga. Eu estava saindo de casa com a minha esposa para buscar meu filho na estação de trem de Gembloux. Eu percebi 3 painéis amarelos se movendo paralelamente a mim na estrada. Embaixo deles havia uma luz pulsante. Eu não entendi o que era. Minha esposa disse, deve ser só um avião. Mas eu queria ver, então eu reduzi. O objeto ficou paralelo ao meu carro. Então eu acelerei e reduzi umas 2 ou 3 vezes mais e toda vez o OVNI me acompanhava. O OVNI passou atrás da floresta de Sarternarche. Então eu virei à esquerda e parei num pequeno monte diante de uma fazenda. O OVNI veio ali, por trás da floresta.
Eu vi um objeto imenso com uma luz branca se aproximar até ficar uns 100 metros na nossa frente. Você ouviu o trânsito na estrada e um trem passando a 1 quilômetro dali. Mas não se ouvia nenhum barulho vindo desse objeto que estava apenas a 100 metros na nossa frente. Observamos ele por 6 ou 8 minutos. E minha esposa disse: André, vamos, entra no carro, não gosto disso. E nesse ponto, a grande luz branca recua e dispara para o sudoeste. No tempo de um suspiro. Pela minha experiência, esse tipo de aceleração exige uma grande quantidade de energia, que não seria possível sem materiais que conduzam em baixas temperaturas. E hoje, 20 anos depois, sei de uma coisa. Não existe um objeto feito pelo homem que possa fazer o que eu vi aquele objeto fazer naquele dia. Não existia na época e ainda não existe hoje. É impossível. Coronel Amon envia um relatório ao ministro da Defesa e é um dos muitos militares que convenceram o governo belga de que era necessária uma ação. Decidimos armar um procedimento para lançar no futuro uma nave para identificar essas visões, mas sob condições. Primeiro, testemunhas tinham que relatar à polícia. Ela confirmava a visão e depois nós ligávamos para a estação de radar que tinha autoridade para enviar o F-16. Eu sou Yves Milbergs. Em 1990, eu pilotei um F-16 no Esquadrão 350 na Bélgica. Bom, nós soubemos da onda de OVNIs, particularmente nas regiões de Liege e de Eupen. 1h de 30 de março de 1990. Na noite de 30 de março de 1990, a unidade de Milbergs é informada de visões de OVNIs em torno da cidade de Leuven. Imediatamente partimos em formação. 2 F-16 voando a leste de Bruxelas. Em direção 180 graus. Tem contato comigo, Mil? Tenho contato, sim. Nosso objetivo era interceptar ou chegar o mais perto possível dos objetos e tentar identificá-los o melhor possível. Seguindo para o sul, se movendo bem rápido agora. Pode investigar. Cheque armamentos. A velocidade em que o objeto se movia, a grande variação de altitude e seu curso eram únicos. Velocidade do objeto 1.833 km por hora. Em combate aéreo, estamos habituados a ver objetos se moverem muito rápido. Mas nesse caso, as variações eram incomuns, o que provava que estávamos lidando com um objeto muito diferente de uma aeronave. Perdi contato agora. Coletiva de imprensa, Força Aérea Belga. Aqui vocês podem ver que o vetor do objetivo está em 300 graus, a velocidade está em 1.833 quilômetros. Isso é uma velocidade normal? Não, a velocidade normal de um avião nessa altitude é por volta de 650 e 740 quilômetros. Sob pressão de uma imprensa e público famintos, De Brouwer faz uma coletiva de imprensa para discutir o voo de Milbergs. Essa é uma velocidade de 1.870 quilômetros e foi a maior velocidade que registramos. Os F-16 registraram objetos que voavam em velocidade normal, mas de repente viravam e aceleravam em velocidades que eram mais altas que a velocidade do som. Isso não pode ser feito por nenhuma nave convencional. As acelerações levam o objeto de 280 km a 920 em questão de segundos. Infelizmente, só um dos radares de nossos F-16 gravou informações suficientes para a análise, o que significa que não podemos comparar as fitas para excluir a interferência eletromagnética, que é um reflexo de um objeto, às vezes no chão, que pode passar pela atmosfera e ser captado pelo radar do F-16. Então, não temos 100% de certeza de que era realmente um objeto.
Devido à falha no segundo radar, autoridades do governo não podem conferir o que contam os pilotos, mas Milbergs continua convencido. Eu acredito pessoalmente que havia um objeto naquela localidade naquele dia. Temos testemunhas em terra, estações de radar e aviões. 3 fontes diferentes vendo o mesmo objeto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Havia alguma coisa no ar naquela noite. As visões individuais da onda belga são impressionantes e impressionam De Brouwer e outros investigadores por sua legitimidade. Mas o que eles não tinham era algo irrefutável. Uma evidência que levaria os relatos diretamente à esfera da ciência. Numa noite de primavera, numa aldeia próxima de onde tudo começou, essa evidência finalmente chegaria. E os resultados seriam mais do que os imaginados. Minha sensação, na hora, devo admitir, era de que era falso. History. Mais de um ano depois da onda belga começar, relatos de OVNIs continuam a chegar ao escritório do fundador da SOBEPS, Patrick Ferrand. Ouderghem, Bélgica, 1991. Durante quase 18 meses, coletamos várias observações e encontramos centenas de pessoas. Coletamos umas 60 fotografias de objetos voadores não identificados e quase a mesma quantidade em filmes de vídeo. Mas, infelizmente, eles eram todos muito ruins. Você só vê uns pontinhos de luz num fundo preto. Zemst, Bélgica, 1990. Mas nós tivemos muita sorte de encontrar uma boa imagem. E essa imagem foi feita na pequena aldeia de Petit-Réchamp, que não é longe de Eupen. 22 horas de 4 de abril de 1990. Em 4 de abril de 1990, às 10 horas da noite, uma garota estava passeando com o cachorro no jardim e viu um objeto muito estranho. Ela voltou para casa e disse ao namorado que tinha algo de estranho lá fora e se ele podia dar uma olhada. Ele saiu e levou a câmera. Ele só tinha 2 fotos, então se encostou no muro, não se moveu e armou uma exposição de 1 a 2 segundos. Ele tirou 2 fotos e, quando mandou revelar o filme, viu que uma delas estava branca, não havia nada nela. Então, ele jogou fora. Mas a segunda era interessante. Ele viu 3 luzes e uma coisa vermelha no meio. Mas foi só isso. Petit-Réchamp original. Eu recebi o original na época. Olho para ele e digo, oh meu Deus, é demais. A minha sensação na época, devo admitir, era de que era falso. Então, construí uma pequena maquete e tentei reproduzir o que havia nos slides. Imediatamente entendi que não era uma maquete. Então, nós decidimos ir até alguém que fosse especialista em análise digital. Alguém que tivesse as ferramentas certas para detectar e para provar se aquilo era falso ou não. O slide foi colocado em estudos por 1 ano pelo professor Mark Acheroy, um físico nuclear da Academia Real Militar em Bruxelas. A análise do professor Acheroy do componente azul do slide mostra que um lado do objeto triangular está perfeitamente em foco. Mas os 2 outros lados estão desfocados. Isso prova que existe um movimento independente do objeto. Não era falso. O slide é analisado depois por cientistas de todo o mundo, incluindo o professor André Marion, um físico nuclear da Universidade Paris-Sud. O professor Marion descobriu que havia um campo magnético em torno do objeto porque ele observou um padrão como os de filetes de ferro em um campo magnético. As descobertas do professor Marion desencadeiam especulações de que a nave poderia se mover usando um sistema de propulsão dinâmica de magnetoplasma, um motor elétrico que usa um campo magnético para gerar força.
Tal sistema pode também responder à falta de vento e de barulho relatada pelas testemunhas. Na história dos estudos de OVNIs, a foto de Petit Rechan é uma das evidências mais convincentes de uma visão até hoje. Não só reforça milhares de relatos de toda a Bélgica, mas também ilustra muitos atributos dos casos de OVNIs mais confiáveis. Uma nave triangular que se move em silêncio e acelera instantaneamente a velocidades irreconhecíveis. O que é bem interessante nas visões belgas é que no Reino Unido houve uma onda de visões parecidas 3 anos depois. Muitas testemunhas falam de um imenso OVNI em forma triangular com 3 luzes debaixo dele e uma maior e um pouco mais fraca no meio. Então, é claro que nos 2 casos, os governos estão vendo isso e chegando à conclusão de que estamos lidando com um fenômeno real. Bélgica. A onda belga é incrível não só pelo grande número de relatos, mais de 2.000, mas pela maneira como foram feitos e oficialmente investigados. Durou quase 18 meses. E, de repente tudo parou. Dos 2.000 casos relatados, 650 foram investigados. E dos 650, 500 continuam inexplicados. A questão fica em aberto. O que seria? Eu não sei a resposta. Com certeza, só posso dizer que não era uma aeronave, nem um helicóptero, nem um balão, nem Zeppelin, nem ultraleve, nem aeromodelo, nada disso. A onda belga continua um mistério e até hoje, 20 anos depois, testemunhas têm mais perguntas que respostas. Estou frustrado porque depois de 20 anos ninguém tem uma explicação válida. Tinha 2 objetos no céu. Não temos outra explicação. Eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois daquele dia. E até hoje ainda não sei o que era. É algo extraterrestre? Pode ser, só posso contar o que eu vi. Quando a Apollo 13... Para milhares de testemunhas da onda belga e muitas outras que documentaram encontros em bases militares, grandes aeroportos ou em céus sobre grandes cidades, só há uma conclusão. Há algo lá e precisamos levar isso a sério. A dificuldade em estudar OVNIs é que, se eles são manifestações de uma civilização avançada, nós estamos mais ou menos na mesma posição dos ratos de laboratório, tentando entender a civilização dos técnicos em biologia no laboratório. É além da nossa imaginação. E Arthur C. Clarke disse que tecnologia suficientemente avançada não é diferente de mágica. A história está cheia de novos fenômenos. Fenômenos mal compreendidos, que foram ridicularizados, zombados. Por quê? Porque a ciência não teve chance de examiná-los ou não quis examiná-los por vários motivos. Temos que mudar essa situação. Temos uma propensão em nossa cultura a ridicularizar as visões de OVNIs. É um problema e precisamos ser mais maduros sobre isso no país. Sabe, nem tudo são luzes de aviões, balões meteorológicos e truques. Há fenômenos reais aqui. Isso é uma coisa que a comunidade científica devia observar. Ela devia se engajar nisso. Potencialmente, isso teria muita coisa a nos ensinar. Temos de ter em mente que nossa civilização só tem 40 mil anos. O que é um piscar de olhos na vida da nossa galáxia. Então somos bebês por aqui. Há 200 bilhões de estrelas, mais um enorme número de planetas, inclusive planetas do tamanho da Terra. Então a probabilidade de haver vida por aí parece ser bastante grande.
Temos técnicas de análise muito sofisticadas, usadas em todo o universo para ver planetas, estrelas, nebulosas. Mas eu comecei a perguntar se alguém fez uma análise sofisticada, tecnicamente apurada, das fotografias dos OVNIs, para que tivéssemos o que eu chamo de filme de Zapruder das visões de OVNIs. E a resposta é não. Então, nesse vácuo, eu decidi assumir o que se tornou um hobby para mim. Eu comecei a aplicar tecnologia de rastreamento digital sofisticada e controlada, que usamos nos efeitos especiais, algumas que desenvolvemos durante a filmagem de contatos imediatos para tentar fotografar um OVNI. O projeto de Trumbull, conhecido como UFOTOG, a fotografia de OVNIs, usa câmeras precisamente calibradas e antenas de rádio para registrar imagens e dados do céu à noite. Observando simultaneamente a mesma área de vários pontos de vista, o equipamento de Trumbull pode apontar a velocidade, a trajetória e a altitude de qualquer objeto registrado. E, mais precisamente, determinar se é uma nave convencional. Meu plano é fazer imagens que possam ser cientificamente válidas e que possam ser examinadas, como o filme de Zapruder, para que bons analistas de ciência fotótica possam vir e dizer: foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma exposição de 2 segundos aqui. Acho que nos próximos anos é provável que encontremos evidências de vida inteligente no universo. Acho que isso vai acontecer muito em breve. E eu quero fazer parte disso. É uma época bem animadora para se estar envolvida na pesquisa de OVNIs. Há maior chance de capturarmos dados mais exatos. Mas também temos que ter extremo cuidado, mantendo os padrões bem altos. Tinha alguma coisa lá. Um objeto bem pequeno e preto. Em sentido horário. Então vocês não têm uma nave naquela área? Afirmativo, não temos ninguém voando lá agora. Eu dirigi ao norte na estrada 101. Dentre esses casos de OVNIs mais confiáveis de nossa geração, ouvimos histórias em primeira mão que não podem ser ignoradas. Um comandante de base da OTAN, um chefe de divisão da FAA, pilotos condecorados, policiais, um ex-governador. Todos puseram suas reputações em jogo para dar testemunhos do que eles, a princípio, não queriam aceitar. Juntos com as evidências coletadas de dados de radares, a fotografias e gravações de rádio nunca antes ouvidas, essas visões apresentam casos que não podem ser ignorados. É o acúmulo de evidências de pilotos, generais, autoridades do governo, que prova, na minha opinião, que temos um fenômeno físico real que não foi explicado. É hora de recebermos essa informação e os novos relatos mais abertamente. Aqui é o comandante. Ele estava morrendo de medo. Eu não sei o que era. Tinha a forma de um bumerangue. Um objeto imenso, triangular e escuro. Do tamanho de 3 ou 4 porta-aviões. E veio direto na nossa direção sem fazer um barulho. Ele estava sob algum controle inteligente. Tá vindo pra cá. Tá mesmo vindo pra cá. 3 tubos de luz fluorescente. Cinza escuro e oval. Parece um OVNI. Parecia que alguém tinha feito um furo na nuvem. Ele desapareceu de repente. Não há dúvidas. Isso é estranho.